Eu sou Lady Agatha, bailarina e professora de danças ciganas e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós vamos falar com um profissional que atuou inicialmente na parte de administração e depois ele foi para a área do direito. Então, tem uma coisa nova, hoje em dia, com a longevidade, a gente pode estudar a vida toda e ser um eterno aprendiz. Então, meu convidado de hoje, Rogério Francisco, gratidão. Muito obrigado, viu, pela presença aqui. Obrigado pelo convite. Imagina. Rogério, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, tá? E um pouquinho da sua trajetória profissional e também da escolha da primeira profissão. Olha, Kendi, bom, eu sou o Rogério, como já me apresentou, eu agradeço pelo convite de estar aqui mais uma vez. Eu sou da cidade de São Paulo, sou paulista, paulistano. Legal. E a minha história, minha caminhar profissional, ele é uma história até um pouco longa, né? Eu sou de uma família muito simples, humilde, que teve a sua projeção através do seu próprio esforço e acabou construindo uma pequena empresa na área de ferramentaria, metalurgia, e desenvolvi ali dentro da área industrial, trabalhando num setor que voltava para a parte de produção e depois caminhei para a parte administrativa. Eu comecei com os meus pais, tinha 13 anos de idade por volta disso, muito cedo, pela necessidade também que nós tínhamos de desenvolver, e ali foi a base do meu início, meu incentivo para começar na fase. Então eu passei pela área técnica, eu fiz a parte de projetos, desenhos mecânicos, depois eu acabei assumindo a parte também administrativa, financeira dessa empresa pequena dos meus pais e ficamos por um bom tempo. E aí a vida encarregou de levar para outros caminhos. Depois de um certo tempo, meu pai se aposentou, nós fomos cada um para uma área, nós somos uma família grande. E eu fui começar a trabalhar com outras coisas. Como era da parte administrativa financeira, sempre gostei muito da área e sempre também da parte comercial, eu comecei a minha faculdade de economia. Ok, perfeito. Então já passei da área técnica para a área de exatas, para a área de economia, das relações sociais também. E dentro da área de economia eu trabalhava também com comecei como estudante a desenvolver a parte de assessoria financeira. Então eu trabalhava com assessoria financeira para pequenas empresas, porque eu vinha de uma empresa pequena e eu sabia das dificuldades, então a linguagem era muito fácil, porque era a mesma coisa. E assim, todas as dúvidas que você teve que buscar depois, você foi complementando aquilo para ajudar as pessoas, não é? É uma consultoria, né, que você fazia. Exatamente, né? Porque assim, os problemas dos micros e dos pequenos eram sempre muito relacionados à questão administrativa financeira, à parte de estruturação. Chegou a certo momento que, como eu estava trabalhando na assessoria, muitas coisas eu acabava também desenvolvendo em parceria com advogados. Então eu comecei, bom, eu vou fazer direito também. Aí passei um tempo, um intervalo sem desenvolver, já maduro eu entrei na área do direito e fui estudar direito já com esse objetivo, com essa perspectiva de trabalhar com pequenas, médias empresas. Então eu sempre trabalhei com essa relação. Quando eu me formei, eu trabalhei um tempo na área pública, também trabalhando com estagiário, depois eu passei como efetivo temporário, né? Na verdade não efetivo, era contratado, né? Como contratado dentro da Defensoria Pública. E depois, a hora que eu me formei, falei, bom, daqui agora eu vou para a minha área, que eu quero. E aí eu abri o meu escritório, eu saí numa sexta, na segunda eu estava com o meu escritório montado, voltado sempre para trabalhar com empresas. Então hoje eu sou advogado, atuando na área específica de empresas, eu gosto muito da questão da pessoa jurídica, das relações, trabalhando com a parte principalmente de estruturação, planejamento. Então eu fiz uma especialização, eu sou especializado em tributário. Legal. Tá? Minha especialização, formação é tributária, e trabalho com questões voltadas à empresa, relacionadas à empresa. Então, desde o problema do
contencioso, mas muito mais na parte de estruturação, de organização, que vai para aspecto administrativo, para aspecto jurídico, para aspecto financeiro, para você organizar isso para evitar a parte contenciosa. Então é muito mais na questão preventiva. Ótimo, muito Tá? bom. E aí eu fui trabalhando com isso. E hoje, conhecendo a necessidade do empresariado pequeno, muitos procuravam também com relação à sucessão, tá? A sucessão da empresa. E aí começaram a surgir questões voltadas a como trazer isso para os seus filhos, para a continuidade da atividade. E a gestão de conflitos também. Exatamente, que é muito complicado dentro de uma estrutura de empresa, porque as visões são diferentes do tradicional, do moderno, esse choque, tá? E como encarar isso. Aí hoje eu trabalho também com desenvolvimento, hoje eu tenho uma atuação muito forte também na área de planejamento patrimonial familiar, que é justamente para estruturar as questões relacionadas à sucessão, tá? E à disponibilização da continuidade da empresa e dos seus bens. Então hoje eu também atuo muito forte nessa parte de planejamento patrimonial familiar, a qual eu faço parte de um time, tá? Que atua em todo o Brasil, voltado à mesma discussão, planejamento patrimonial familiar, Ok. tá? Que atua em todo o Brasil. Rogério, olha, É uma coisa bem uma história dita, e assim, o fato de você ter começado a trabalhar jovem e ainda família, Sim. você já teve noção do que é logística, ou seja, tudo tem início, meio e fim, Sim. tem prazo de entrega, tem os pagamentos nas datas certas, né? Então, e depois, quando você já estava assim, com essa parte assim, contábil toda, financeira, né, já, aí você falou assim, eu vou procurar me especializar mais. Sim. Então eu tenho certeza que quando você começou a fazer direito, não era uma tortura você ir para a faculdade, era prazeroso até. Não, pelo contrário. E você interagia, né, com pessoas que muitas vezes já trabalhavam na área, né, tal, com empresa familiar, não sei o que lá e tal. E era assim, era gostoso você receber aquelas informações e tirar as dúvidas mesmo também, né? Sim, sim, porque quando você interage, entra nesse campo da questão corporativa, do micro, do pequeno, do médio empresário, você lida com situações que vão da questão simples à questão mais complexa, tá? Dentro da estrutura de empresa, dentro do ambiente, porque a grande dificuldade hoje a gente acaba enfrentando nessas questões pequenas e médias é a questão daquele profissional que vai ocupar aquela posição, às vezes a falta de preparo de uma pessoa para assumir ou de dirigir, porque quando nós temos uma empresa familiar, nós temos uma centralização muito das decisões. E quando você tem uma questão que você vai trabalhar na continuidade ou expansão do seu negócio, você precisa estruturar isso. Sim. Você precisa estruturar a condição do seu filho, do funcionário, quem colocar dentro da empresa, como trabalhar essa relação dentro de uma organização que te permita saber exatamente os passos que eu devo tomar dentro da lei, dentro do requisito legal, dentro da expectativa de você expandir o negócio, né? E não retração, e não ser sufocado, porque hoje você ter uma empresa, uma microempresa, é um desafio muito grande. Verdade. Você tem carga tributária enorme, você tem uma concorrência às vezes desleal, você tem um mercado que dita as regras, você tem uma questão de logística, de ampliação da sua cadeia produtiva ou até mesmo de venda. Então, como é que eu agrego a questão administrativa com a questão jurídica? É justamente para que você possa trazer essa relação para um nível de controle que te traga mais segurança nas decisões e desenvolvendo pessoas. Perfeito. Porque o direito ele deixou de ser a questão apenas do contencioso. Aquele profissional que tem a intenção de atuar só no contencioso, esse está correndo um risco muito sério no futuro de sucumbir diante da necessidade do mercado, que ele é progressivo. Ele não é mais um mercado de 20 anos atrás, Sim. de quando eu comecei, 30 anos atrás. Ele é um mercado que está em contínua expansão. Então o profissional tem que se preparar também. Verdade. Rogério, eu fico imaginando você conversando mesmo com
empresa familiar, Sim. que o avô é fundador, Sim. né? O pai é o presidente hoje e tal, mas também já está querendo se aposentar. E aí tem, por exemplo, 3 filhos. Tá? E aí o pai acha que o mais velho, sei lá, deve ser o Cabeçalho. Só que o avô acha que o filho do meio é o que mais cuidou bem dele, que não sei o quê, que ele acha que no sentimento ele vai poder Sim. colocar melhor. Como é difícil isso daí, né? Porque você não pode ir pelo lado da emoção. Exatamente, essa é a questão. Entende? Essa é a grande dificuldade da questão empresarial familiar. Você tem que deixar de ter um aspecto de visão imediata de família. Você tem que pensar numa condição de expansão e sustentação. Então é necessário que aquele filho, às vezes não é nem o primeiro e nem o terceiro, mas aquele que tem um perfil profissional para tocar um negócio. E pode ser até o mais novo. Exato. Entendeu? Então, essa relação, ela precisa ser, essa escolha, ela tem que ser medida de acordo com a sua capacidade. Tá? Porque eu posso ter 5, eu posso ter o mais velho, que é o sonho do pai, o do meio é aquele que executa, mas na verdade, aquele que tem um perfil de investidor, de empreendedor, Visão a palavra de futuro. correta, de visão, de construção, é aquele último. E às vezes não se dá oportunidade, não se ouve. Então, a primeira questão dentro de uma empresa que tenha o aspecto de família e de sucessão é dar ouvidos. Sim. Tá? Porque o grande problema hoje é nós entendermos o que vai acontecer no nosso entorno e não mais aquela visão fechada do aspecto que nós acreditamos que esse é o caminho. Eu tive uma boa ideia, eu tive um capital inicial e eu tive um desenvolvimento na primeira etapa, mas não é isso que dá continuidade na empresa. Você precisa entender que o mercado ele é dinâmico, as pessoas são dinâmicas. As pessoas hoje, mais novas, têm um nível de preparo muito grande, mas não sabem executar. Então você precisa agregar o conhecimento, a experiência, com aquele que já tem o know-how do negócio. Não basta ter o conhecimento, você precisa ter a prática, o outro tem o know-how. Então você tem que unir isso você não faz de uma hora para outra. Você tem um processo contínuo. Você tem a necessidade de desenvolver essa pessoa, esse filho, esse sucessor, ou até mesmo não ter ninguém. Você trazer alguém para trazer alguém do isso. mercado. Exatamente. Por exemplo, a empresa, os filhos ficam no conselho, mas você traz um presidente de diretoria de mercado para tocar a empresa. Exatamente. Um dos aspectos do planejamento patrimonial e no aspecto familiar também, ele vai por esse lado, porque muitas vezes o pai tem uma empresa, ou você pensa no agronegócio, que aquela pessoa viveu da terra, cultivou, criou, desenvolveu uma capacidade produtiva, teve filhos, mas os filhos não estão ali. Os filhos foram estudar em grandes capitais, fora, foram se preparar, são médicos, são engenheiros, são agrônomos de pesquisa e outros segmentos, mas não vão voltar para a terra. Exatamente. Então aquilo que o pai fez se acaba? Não. Esses filhos, você planeja essa sucessão, tá? Você traz a condição familiar organizada para que às vezes esse tenha a nomeação de um profissional habilitado e possam gerir. Ele não precisa estar na terra. Você pode, hoje, com a condição da tecnologia, de outros meios de controle, você criar condições para que esse venha gerir o negócio, contratando às vezes um CEO, uma pessoa que possa desenvolver o mercado com toda a dinâmica. Ok. Ou às vezes até mesmo pais que têm filhos com necessidades especiais, que às vezes têm um negócio, ou às vezes têm um patrimônio, que tem a necessidade também e a preocupação de como vai fazer com esse filho. Então toda a questão do planejamento, desse planejamento patrimonial, desse planejamento familiar, que ele passa pela empresa, o planejamento do negócio e pela família, você também pode estruturar de um meio que dê condição para esse trabalhar no futuro, na verdade, ter condições de manutenção, porque é uma preocupação do pai também. Verdade. Então, o negócio, ele não pode ser mais estático, não existe mais um negócio fechado. É como eu disse para você quando nós estávamos conversando um pouquinho antes de iniciar. A questão do direito, ele não é mais uma questão
encaixotada. Eu não posso mais achar que eu vou trabalhar só com contencioso. Não, você tem que expandir as relações. E aí que vai, nós vamos ter a necessidade de voltar um pouquinho para ter aquele profissional, o artesão, o alfaiate, que vai fazer as coisas de acordo com a sua necessidade. E não mais na demanda, na larga escala, que às vezes não se encaixa. Tem que acertar o diagnóstico. Exatamente. É uma questão gerencial, uma questão de negócio. Então, quando eu comecei a trabalhar dentro do procedimento de desenvolvimento, eu sempre tive esse gosto particular. Eu gosto muito disso. Eu gosto, como também toda a área de projetos e da parte mecânica, a gente aprendeu a pegar um pedaço bruto de ferro e transformar numa ferramenta, transformar na capacidade de produzir. E isso a gente traz para a vida também. Então, eu gosto muito da relação quando você tem uma ideia, você tem um projeto, você tem uma empresa, você tem a condição, mas falta às vezes aquele ponto de equilíbrio, de você identificar um profissional, você entender como é que funciona a dinâmica da sua empresa, a necessidade de você pensar nas questões de governança, tá? Como você vai trabalhar com as questões que te impactam no aspecto tributário, no aspecto comercial, no aspecto de relação humana. Tudo isso é uma visão muito ampla. Verdade. Então, o teu papel é assim, enquanto às vezes os microempresários estão pensando lá na ponta do iceberg, você tem que olhar o iceberg dele. Né? Exatamente. Zé, nós estamos aí instantes finais, tá? Você pode deixar seus contatos? Nós vamos escrever aqui também. Pois não, eu acredito que vai ficar aqui, mas o meu site, www.fesadvogados.com.br, tá? O Instagram é rogerofrancisco.adv, tá? E meu telefone de contato, se me permite, tá? É o 995104834. E eu fico à disposição sempre. Perfeito. Gratidão. Venha outras vezes aí. Obrigado, eu agradeço pela oportunidade e agradeço a todos. Internautas, os agradecimentos então a esse fantástico profissional advogado que veio nos brindar com as informações, né? O Rogério Francisco. Nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima. Obrigado, até logo.